Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Humberto, dou aula de matemática aqui no curso Colégio Planck e quero comentar um pouquinho sobre a prova do ITA segunda fase 2020. Perfeito? Como vocês sabem, a prova é feita de 10 questões, certo? Aqui eu fiz uma distribuição dos assuntos que apareceram. Questão 1, um problema envolvendo geometria analítica. Eu coloco aqui do lado mais geometria plana, porque vocês sabem que sempre é bom utilizar alguns conceitos de plana para agilizar as resoluções. Esta questão especial teve uma bem parecida na primeira fase. Aqui envolvia um quadrado e na primeira fase era um triângulo, certo? Uma questão de probabilidade. Um problema de teoria dos números, que eu coloco aqui mais fatoração, porque a fatoração é de extrema importância para fazer análise, principalmente aqui que trabalhava com números primos. E atenção, o ITA está começando a colocar esse tipo de problema, que o IME já faz há décadas. Na primeira fase caiu um probleminha que envolvia também teoria dos números, fiquem atentos. Um problema de parábola e reta intersecção envolvendo análise de delta, uma questão tradicional. Identidade de polinômios, também uma questão, não diria simples, né, pelo contexto da prova, mas mediante a preparação que vocês têm, é uma questão que é para ser resolvida. Números complexos envolvendo potenciação, números complexos de novo envolvendo essa equação que eu chamo de z elevado a n igual a z0, aquela cujas raízes são vértices de um polígono regular inscrito numa circunferência. Uma questão de geometria plana envolvendo ângulos do triângulo. Percebo, dá uma pesquisada na primeira fase, teve um problema semelhante a esse daqui. Tinha um texto, uma historinha onde você tinha que montar o desenho e utilizar conceitos básicos de geometria plana, soma dos ângulos do triângulo, o que é um triângulo isósceles, etc. Polinômios com fatoração. Aliás, vale salientar que polinômios, números complexos, são os assuntos recordistas na primeira fase e segunda fase do ITA. E é uma questão 10 de geometria espacial, uma questão bonita. No meio do ITA e do estudo aprofundado da geometria, uma questão tradicional envolvendo esferas, certo? Bom, queria com vocês agora analisar com mais detalhes a questão 10, que é justamente essa da geometria espacial. Na questão 10, nós temos uma pirâmide de base hexagonal, cujo lado da base é L, certo? E aparecia um ângulo diédrico de 75 graus. Pesquise, não é muito comum o ITA utilizar, né, essas noções mais básicas de geometria de posição para a geometria métrica. Lembre-se que na primeira fase foram 2 questões de geometria de posição. Então, tinha um ângulo de 75 graus, que era o ângulo diédrico da face lateral com o plano da base. O ITA pedia para o estudante determinar o raio da esfera circunscrita a essa pirâmide, ou seja, a esfera que passa por todos os vértices da base e o vértice da pirâmide. Aqui o meu desenho está bem simplificado, porque a pirâmide é feita de 6 pirâmides mais simples, certo? Primeira coisa aqui, ó, trace uma mediatriz na aresta lateral da pirâmide para encontrar, na altura, um ponto que equidiste de A e P. Essa que é a jogada. Fazendo isso, AO é o raio da circunscrita e OP é o raio da circunscrita. A altura é H, eu já ganho esse triângulo retângulo aqui, ó, onde tem R, raio da esfera que eu quero, o L, não se esqueça que a base é o hexágono regular, e isso aqui vai ser H menos R. Então, no triângulo P'OA, eu vou aplicar um Pitágoras, certo? Que está aqui já pronto. E eu tiro o raio da esfera em função de H e L. Agora, o dado do problema é o L, então esse H é uma incógnita a mais. O que a gente faz? Agora eu vou ter que usar o ângulo de 75 graus. Pegue o triângulo P'M, que eu coloquei antes desse daqui, tangente de 75 é o cateto oposto pelo adjacente, o cateto adjacente é a altura do triângulo equilátero e eu tenho a altura dessa pirâmide em função de L. Aqui eu coloquei direto a tangente de 75 graus, ok? Então agora é bem simples.
eu pego esse valor de H e substituo no R, certo? Obviamente tem o preço, né, das questões de segunda fase, vai ter uma conta razoável, e chegamos nesse valor aqui do raio da esfera circunscrita. Tá? Tenho certeza, essa é uma questão muito analisada em sala de aula. Aliás, em todas as pirâmides a gente analisa 3 esferas importantes: a inscrita, a circunscrita e a esfera que é tangente às arestas, que de vez em quando já caiu no ITA isso, ok? Bom, caros estudantes, desejo sorte e mais estudos e que no Natal você receba um telefonema muito agradável. Muito obrigado, até mais.